Era uma madrugada comum de monitoramento no Pacífico. Até que não foi mais. Às 3h17, horário de Greenwich, um dos sensores acústicos de alta profundidade, instalado a mais de 10.000 metros na Fossa das Marianas, registrou um som. Mas não era como nada que os oceanógrafos já tivessem ouvido. Não era natural. Não era animal. E não era humano. No início, parecia apenas um ruído grave, quase como o ronco abafado de placas tectônicas se arrastando. Mas, em poucos segundos, ele mudou de padrão. Passou a repetir uma sequência rítmica, precisa, com pausas calculadas. Como se algo estivesse respondendo. O sistema de detecção automaticamente classificou a frequência como anormal. Dentro de 1 hora, 5 agências internacionais já haviam acessado o arquivo sonoro, incluindo o NOAA, a Marinha dos Estados Unidos e uma divisão de análise acústica da ONU. O som foi nomeado provisoriamente como Sinal Mariana 9. O áudio nunca foi publicado oficialmente. Mas ele vazou. Em fóruns obscuros e canais enterrados da Deep Web, começaram a surgir versões distorcidas do som. Alguns diziam que, ao escutá-lo por completo, haviam tido pesadelos com água invadindo suas casas, com olhos gigantes observando sob a superfície, com templos de pedra vibrando no escuro. Outros diziam que o som não era apenas ouvido, era sentido. Uma ressonância que parecia vibrar por dentro do estômago, como se algo estivesse despertando dentro deles. E havia um padrão no meio do som. 3 pulsos curtos. Um longo. 3 curtos novamente. Um código. Um pedido. Ou um aviso. Quando a equipe da expedição internacional chegou ao ponto de origem do som, não encontrou apenas uma fenda escura e profunda. Encontrou sinais de que alguém, ou algo, havia respondido de volta. E isso foi apenas o começo. A Fossa das Marianas sempre foi um abismo de silêncio e perguntas. Com mais de 11.000 metros de profundidade, é o ponto mais profundo conhecido dos oceanos. Para os cientistas, representa o limite do planeta Terra. Para os antigos navegadores, era onde o mundo acabava. Por séculos, ninguém ousava se aproximar. Mapas medievais marcavam aquela região com advertências quase supersticiosas. Ixum dracones, diziam, aqui vivem dragões. Mesmo nos dias atuais, com toda a tecnologia de exploração submarina, a fossa permanece, em grande parte, inexplorada. As pressões ali são tão absurdas que destroem até os drones mais resistentes. E o frio é tão cortante que alguns equipamentos simplesmente congelam. Mas não era isso que assustava os engenheiros da missão científica enviada até o ponto do Sinal Mariana 9. Era o fato de que, nas últimas décadas, a Marinha dos Estados Unidos já havia detectado pelo menos 7 sinais semelhantes vindos da mesma área. Todos classificados. Todos engavetados. E há registros de algo ainda mais perturbador. Em 1997, um som batizado de bloop, talvez o mais famoso ruído não identificado do oceano, também veio da mesma região. Na época, tentaram explicar como movimento de gelo, mas os próprios analistas admitiram, fora dos relatórios públicos, que o som carregava características orgânicas. Algo gigantesco. Algo vivo. E não foi só isso. Durante os últimos 50 anos, mergulhadores da Marinha relataram experiências desconcertantes enquanto realizavam operações secretas próximas à fossa. Episódios de desorientação, perda de noção do tempo, sensações intensas de estar sendo observado, mesmo a quilômetros de profundidade. Um dos relatos mais conhecidos, nunca confirmado oficialmente, fala de um mergulhador que emergiu em pânico absoluto, afirmando ter visto estruturas que pareciam cidades nas paredes da fenda, com luzes pulsando em padrões geométricos. Ele desapareceu uma semana depois. E então veio o sinal. Uma frequência que ecoou do fundo do planeta, e ativou uma operação internacional com recursos nunca antes usados em águas tão profundas. Mas o que a equipe encontrou quando finalmente desceu ao ponto de origem do som, foi algo que os dados não conseguiram explicar. A embarcação científica Orpheus Nona iniciou a descida ao ponto exato de onde o sinal Mariana 9 havia sido captado. A bordo, estavam 12 especialistas, entre oceanógrafos, engenheiros acústicos, linguistas e 2 representantes da Marinha, com credenciais tão confidenciais que nem os próprios cientistas sabiam seus nomes completos. O submersível que os conduzia, o Abissum, era o mais avançado da frota, resistente a pressões absurdas e equipado com sensores que escaneavam a composição da água, padrões de ruído, movimento de partículas e emissões eletromagnéticas.
Durante as primeiras 4 horas de descida, tudo correu como previsto. Silêncio absoluto. Um breu cortado apenas pelos fachos dos faróis laterais. Mas então, a 5.400 metros, uma interferência nos monitores começou a aparecer. Primeiro como estática, depois como símbolos. Linhas, curvas e figuras semelhantes a runas antigas, piscando em sequência nas telas de mapeamento. Inicialmente, pensaram ser um erro nos sistemas. Mas os símbolos não eram aleatórios. Eles se repetiam em ciclos de 27 segundos. Como se fossem uma mensagem. O linguista a bordo, Dr. Gabriel Thorne, ficou pálido ao perceber a estrutura lógica da sequência. Não se tratava de linguagem humana conhecida, mas continha simetria, repetição e o mais assustador, progressão. Como se algo estivesse aprendendo a se comunicar. Ao atingir os 10.800 metros, os faróis do Abissum iluminaram uma parede lisa, não rochosa, mas com aparência cerâmica, geométrica. E então, ela se abriu. Sem ruído, sem impacto. Apenas se deslocou, revelando uma abertura circular com um brilho âmbar no interior. A tripulação congelou. Nenhum de seus dados preparava para aquilo. Nada ali era natural. A Marinha ordenou silêncio absoluto. Mas era tarde. O sinal Mariana 9 voltou a ser captado, agora de dentro do submarino. Vibrações começaram a atravessar as estruturas metálicas. O oxigênio parecia mais pesado. E no visor da frente, uma forma começou a se materializar. Não era um ser, no sentido tradicional. Era uma presença. Um campo translúcido, flutuante, que parecia pulsar em sincronia com os batimentos cardíacos da própria tripulação. E então ela projetou algo nos monitores. Uma sequência de imagens que mostrava a Terra. Mas não a Terra de hoje. Era um planeta coberto por oceanos, sem continentes. E depois, lentamente, as águas começavam a recuar, revelando formações que lembravam estruturas construídas. Era uma mensagem visual. Um registro. Uma memória. E por alguma razão, ela estava sendo compartilhada agora. Algo havia despertado, e parecia querer ser compreendido. Ou, nos avisar do que estava por vir. A tensão a bordo do Abissum aumentava a cada segundo. Enquanto os cientistas e a tripulação observavam a sequência de imagens em seus monitores, algo mais estava acontecendo. A presença visível no visor parecia se dissipar, mas uma estranha pressão começou a se formar, uma pressão mental, quase palpável. Era como se a própria água ao redor do submersível estivesse viva. Dr. Thorne, o linguista, começou a transcrever as imagens que apareciam. Mas logo ele percebeu algo ainda mais incomum. O que ele estava vendo não fazia sentido no contexto da Terra, da história humana, ou de qualquer idioma que ele conhecesse. Eram fragmentos de símbolos, como uma língua antiga e esquecida, mas em constante mutação. Isso não é uma linguagem. São padrões, ele murmurou, em um tom quase inaudível. Nesse momento, um dos sensores acústicos do Abissum disparou. Um novo som. Não era como os sinais anteriores. Não havia ritmo. Não havia padrão. Era apenas ruído branco, mas com uma intensidade crescente. As ondas sonoras eram tão fortes que pareciam tremer os ossos de todos dentro do submersível. O Abissum não estava apenas sendo invadido por uma frequência. Estava sendo bombardeado. O ruído então se transformou em algo mais, algo que os tripulantes jamais esqueceriam. Uma voz. Mas a voz não estava vindo de um alto-falante. Não estava em um idioma conhecido. Não estava nem mesmo em um tom audível. Era como um sussurro, mas o som parecia vibrar diretamente na mente de cada um a bordo. Um murmúrio que se enredava nos pensamentos deles. Uma voz dizendo, repetidamente: desça mais. Era uma frase simples, mas que carregava uma sensação de urgência. Desça mais. Desça mais. Em pânico, o capitão tentou cortar a transmissão, mas o som persistia. Os monitores começaram a falhar, mostrando imagens distorcidas da fenda, como se estivessem sendo observados por algo além da percepção humana. A tripulação estava agora dividida. Alguns queriam voltar à superfície imediatamente, outros, fascinados, queriam continuar descendo. Mas então, algo ainda mais aterrador aconteceu. Um dos engenheiros começou a gritar, sua voz cortada pelo barulho. Eles estão aqui.
Quando todos se viraram, a sala foi tomada por uma luz verde fluorescente, vinda do visor da frente. Era intensa e pulsante, e parecia quase viva. A tela projetava algo mais. A mesma cidade submersa das imagens anteriores agora parecia nítida. E, desta vez, algo estava se movendo nas fendas. Mas não eram pessoas. Eram sombras, deslizando sem forma, quase como se fossem parte do próprio ambiente. As vozes aumentaram. Agora, não era apenas uma. Eram múltiplas, sobrepondo-se umas às outras, criando uma cacofonia de suspiros e lamentos. A sensação de estar sendo observado era insuportável. E então, a verdade se tornou clara. Algo inteligente estava embaixo da água. Algo que não estava apenas transmitindo mensagens, mas que nos estava controlando, nos fazendo ouvir, ver e sentir exatamente o que quisesse. E naquele momento, a tripulação sabia que já não havia mais volta. Eles estavam sendo guiados para o fundo do abismo, e não era por curiosidade científica. O Abissum desceu mais, como se estivesse sendo puxado para um destino inevitável. A luz verde ainda pulsava, agora mais intensa, envolvendo a nave e iluminando as paredes do abismo com uma energia estranha e quase tangível. Mas a tripulação estava paralisada, em estado de pavor absoluto. Não havia mais escape. O capitão, já exausto, havia ordenado que todos se preparassem para o pior. Sabia que qualquer movimento errado poderia ser o fim de todos ali. Mas mesmo com o pânico tomando conta, uma força invisível os guiava. Aquela coisa não é humana, disse Alicia Martins, uma das oceanógrafas a bordo, a voz trêmula. As imagens que vimos, a cidade, as sombras, tudo, são restos de algo antigo, algo extraterrestre. Mas, à medida que os metros passavam, a sensação de perda de controle se intensificava. Era como se eles estivessem adentrando um domínio desconhecido, não mais governado pelas leis da física e da realidade. O som das vozes cresceu ainda mais forte. Agora, eram claras. As palavras eram inconfundíveis, mas ao mesmo tempo, incompreensíveis. Não eram de uma língua terrestre. Não eram da terra. Apenas, desça. O desespero tomou conta da equipe. Não eram mais sussurros. As vozes estavam se tornando cada vez mais distorcidas, como se estivessem atravessando uma dimensão paralela, filtradas por algum tipo de presença. E então, aos 12.500 metros, o Abissum atingiu o fundo do abismo. As luzes se apagaram repentinamente. O silêncio foi absoluto, como se a água ao redor tivesse engolido todo o som. Um relâmpago de luz vermelha iluminou a escuridão por um instante, revelando o que parecia ser uma gigantesca plataforma metálica, irregular, com estruturas de design impossível. Não havia um padrão lógico. Nada fazia sentido. Era como se fosse algo que desafiasse qualquer noção de arquitetura ou criação humana. E ali, em cima daquela estrutura, estava a verdade. Em um enorme círculo no centro da plataforma, uma figura estava flutuando. Não era um ser físico, mas uma forma translúcida, parecendo composta de luzes e sombras, com um rosto distorcido e incompreensível, como se estivesse em constante metamorfose. Ela estava se projetando diretamente na mente de todos. Não havia palavras, mas uma impressão clara e esmagadora. Eu sou o que vocês chamam de origem. Eu sou o que esperam. Eu sou o abismo. A tripulação caiu de joelhos, como se a pressão dessa revelação fosse física, esmagando suas mentes e corpos. Não era mais uma mensagem. Era uma força. As vozes não paravam. Agora, o que quer que fosse aquele ser, estava dizendo seu nome. Mas o nome não era pronunciável. Não, podemos entender, disse o Dr. Thorne, os olhos esbugalhados, fixos na forma flutuante. Isso não é possível. Não é possível. E então, sem aviso, ela os fez entender. Não com palavras, mas com emoções, com imagens. As imagens dentro da mente dos tripulantes começaram a se distorcer, os limites entre a realidade e o desconhecido borrando-se. Era como se eles estivessem sendo empurrados para um estado de consciência alterada, onde o tempo e o espaço não tinham mais qualquer significado. A presença flutuante no centro da plataforma parecia sorrir, mas o sorriso não era humano. Não tinha emoção, não tinha expressão. Era simplesmente uma manifestação de algo muito além da compreensão. Vocês acham que sabem o que está acontecendo aqui? A voz ressoava não nos ouvidos, mas diretamente em suas mentes.
Cada palavra foi como um golpe, uma onda de horror psíquico. O capitão, que até aquele momento tentará manter o controle da situação, agora estava completamente quebrado. Ele caiu de joelhos, tremendo, incapaz de processar o que estava vendo. Vocês não foram feitos para entender, continuou a voz. Vocês não são nada além de marionetes no palco de um espetáculo que não tem poder de alterar. Era uma verdade cruel e fria, e ela se aprofundava dentro de cada um deles, como uma lâmina afiada. Eles não eram apenas testemunhas, mas prisioneiros de algo muito maior do que a própria realidade. E então, uma visão tomou conta dos monitores, a mais clara de todas as imagens até então. O abismo se abriu diante deles. Não era mais uma simples fenda no fundo do oceano, mas uma porta para algo maior. O que estava além não era mais de este mundo. Era um lugar onde as leis da física, da biologia e da existência não se aplicavam. Era uma terra estranha, uma dimensão cheia de formas abstratas, onde os céus eram um mar de luz líquida e o chão pulsava com uma energia inexplicável. Vocês estão dentro do que chamam de abismo, mas este não é o fim. A voz reverberou como um eco interminável. Isso é apenas o começo. O pesadelo estava se desenrolando diante de seus olhos, e as figuras nas sombras que antes eram indistintas, agora começaram a tomar forma. Eram seres, mas não eram humanos. Eram criaturas sem definição, com corpos distorcidos que flutuavam de forma não euclidianas, como se o espaço e o tempo estivessem em constante transformação ao seu redor. O ser no centro da plataforma agora parecia expandir-se, seus contornos se alongando, como se estivesse se aproximando de uma nova forma de existência. Nós não somos seus inimigos, mas o que se aproxima, sim. A equipe do Abissum foi tomada por uma sensação avassaladora de desespero. Eles estavam diante do inimaginável, seres e conceitos que escapavam completamente da lógica humana. Você não pode sair de onde não existe mais saída. A frase ecoou em suas mentes, como uma sentença de morte. O submersível agora parecia um simples brinquedo flutuando nas profundezas, sem controle, sem direção. O capitão, com lágrimas nos olhos, finalmente compreendeu o horror absoluto. Eles não estavam apenas em uma jornada de exploração. Estavam invadindo um território que nunca deveria ser tocado. Eles não estavam prontos para o que havia além do abismo. E nunca estariam. A luz vermelha intensa começou a envolver o Abissum, como se a própria realidade estivesse se desintegrando. Cada painel de controle, cada medidor, estava piscando de forma errática, como se o navio fosse um corpo vivo, respondendo a um chamado desconhecido. Não podemos voltar, disse o capitão, com uma voz falha, o rosto pálido. Ele estava ciente de que o que estava prestes a acontecer não era algo que se podia evitar. Eles haviam cruzado uma linha. Agora, o que acontecia à frente era um destino inevitável. A entidade que se projetava diante deles estava se expandindo a cada segundo. Suas formas abstratas agora estavam tomando controle do espaço à sua volta, enquanto os monitores da nave mostravam imagens distorcidas, como se estivessem sendo distorcidas por uma força que não pertenciam a esta realidade. Isso não é mais um submarino, murmurou o Dr. Thorne, seus olhos fixos nos monitores. Isso é uma passagem, uma chave para outra coisa. Mas as palavras não eram mais suficientes. O que quer que fosse aquilo, estava agora penetrando os limites da nave, envolvendo tudo em sua trajetória. O capitão olhou para os outros, os rostos desesperados de seus companheiros. A realidade estava se desfazendo diante de seus olhos, e a sensação de perda de controle era total. Em um momento de puro desespero, a doutora Alicia tentou, freneticamente, acionar os controles de emergência, mas tudo que ela conseguiu foi um som distorcido, uma vibração de um código que não fazia sentido. Ela olhou para o capitão. Não podemos fugir disso, ela disse, com a voz quebrada. O que está acontecendo aqui não pode ser controlado. Então, foi como se o abismo, aquela presença interdimensional, estivesse se alimentando da energia do próprio submarino. Um choque tão forte que abalou cada estrutura, cada molécula de seus corpos. Não havia como resistir mais. A voz se intensificou novamente em suas mentes. Desta vez, não havia palavras. Não havia frases ou sentenças. Havia apenas a verdade, uma verdade que vinha do abismo, e que os seres dentro daquela dimensão estavam compartilhando. Nós somos o que vocês não podem entender. O abismo é o que sempre esteve à sua frente. As palavras ecoavam em suas mentes, agora claras e dolorosas.
Cada um deles sentia um poder que não podiam mais controlar, como se a realidade estivesse colapsando ao seu redor. Então, de repente, uma explosão de luz tomou o comando do submarino, como se a própria dimensão estivesse sendo rasgada. Não havia mais nada. Nada além de um vazio, sem espaço e sem tempo. A entidade que os guiara até ali parecia estar se fundindo com eles, suas mentes e corpos se dissolvendo em um mar de energia pura. Não havia mais Abissum. Não havia mais o oceano. O mundo físico desaparecera. Quando os olhos da tripulação se fecharam, não estavam mais no Abissum. Não estavam mais em nenhuma parte que pudessem reconhecer. Eles estavam no abismo. E então, a luz se apagou, e o silêncio tomou conta. Quando a escuridão e o silêncio tomaram o lugar do Abissum, não restava mais a tripulação nem a nave. Mas algo permanecia. Algo profundamente estranho e inexplicável. Eles não estavam mortos, não estavam vivos, estavam em algum lugar além da compreensão. De algum modo, cada um deles se sentia observado, mas não podiam ver o que os observava. Era uma presença sutil, como um eco mental, mas sem forma, sem uma identidade que pudessem reconhecer. O que somos agora? O capitão murmurou, sua voz reverberando no vazio absoluto. Não havia mais a nave, não havia mais o oceano, não havia mais nada além da existência indefinida em que estavam imersos. O silêncio parecia vibrar ao seu redor, como se o próprio espaço estivesse esperando que eles descobrissem algo. O vazio, essa dimensão desconhecida, parecia estar se fechando em torno deles, como se a própria realidade estivesse tomando uma forma final. Vocês foram escolhidos. A voz de antes, a entidade que os guiara, retornou, mas agora não era mais um sussurro. Era uma presença que os invadia. Escolhidos para compreender o que está além de tudo. Não eram mais homens, nem mais tripulantes de um navio. Eles haviam se transformado, mudado, talvez para sempre. Seus corpos não eram mais seus, mas eram parte de algo maior, algo interdimensional que transcendia toda a física que conheciam. Eles estavam em uma espécie de limbo cósmico, onde o espaço e o tempo eram irrelevantes. E então, a verdade final os atingiu como uma onda devastadora. O abismo não era apenas um lugar físico. Não era apenas uma fenda no oceano ou uma fronteira em outro planeta. O abismo era um estado de consciência, uma realidade onde as leis da existência não se aplicavam. O que haviam descoberto era algo que não podiam mais compreender, algo além da própria humanidade. Eles estavam presos nessa nova realidade, como espectros, testemunhas de uma força que nunca deveria ser invocada. O que haviam feito não fora um erro. Não se tratava de um acidente. Eles haviam sido escolhidos para desvendar um mistério cósmico, um mistério que, agora, os condenava à existência eterna nesse abismo. A entidade, aquela presença flutuante, parecia observar suas reações. Era como se ela soubesse que a compreensão da verdade era mais dolorosa do que qualquer sofrimento físico. Agora vocês sabem o que não se deve saber. A voz reverberou mais uma vez, e dessa vez, não havia emoção, não havia culpa. Apenas a frieza de uma constatação inevitável. Agora, são parte de algo maior. Algo que jamais compreenderiam completamente. E no instante seguinte, tudo desapareceu. Não restou mais nada. Não houve um fim, apenas uma cessação completa. Os tripulantes, agora, não eram mais humanos. Eles haviam se tornado parte da matéria intangível que governava o abismo, espectros da eternidade, vagando por um plano de existência que nunca poderia ser descrito. E o Abissum desapareceu, como se nunca tivesse existido. O abismo, agora, era o único lar que conheciam. E o pior, aqueles que ousaram investigar o que estava além do abismo jamais voltaram. Eles são agora parte do vazio, absorvidos por um mistério que ninguém deveria descobrir. Comente o que achou e nos apoie deixando seu like e se inscrevendo no canal. Nos vemos no próximo relato.